Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Diário de Santa Faustina, a misericórdia divina na minha alma. 29 de janeiro de 1936. À noite, quando me encontrava na cela, vi de repente uma grande claridade, e no alto dessa claridade uma grande cruz de cor cinza escura. Subitamente fui arrebatada para perto dessa cruz, mas olhando para ela nada compreendia, e rezava para saber o que isso devia significar. Nesse momento vi o Senhor, e perdi de vista a cruz. Jesus estava sentado numa grande claridade. Os pés e as pernas estavam submersos nessa claridade até os joelhos, e de tal maneira que não os via. Jesus inclinou-se em minha direção, olhou bondosamente para mim e falou sobre a vontade do Pai Celestial. Dizia-me que a alma mais perfeita e santa é aquela que cumpre a vontade do Pai, mas não são muitas as almas assim. Deus olha com amor especial para a alma que vive fazendo a sua vontade. E Jesus me disse que eu estou cumprindo a vontade de Deus de maneira perfeita, ou seja, perfeitamente. E por isso uno-me contigo e convivo contigo de maneira tão especial e íntima. Deus envolve de amor inconcebível a alma que vive segundo a sua vontade. Compreendi quanto Deus nos ama, como Ele é simples, embora inconcebível. Como é fácil conviver com Ele, embora seja tão grande a sua majestade. Com ninguém tenho tanta facilidade e liberdade como com Ele, nem mesmo uma mãe com seu filho, extremosamente amado. Se entendem tão bem como a minha alma com Deus. Quando estava nessa união com o Senhor, vi duas pessoas em seu interior. Duas pessoas, e seu interior não me era oculto. É triste o estado dessas almas, mas confio que também elas glorificarão a misericórdia de Deus. Também, nesse mesmo momento, vi certa pessoa, e em parte o estado da sua alma e as grandes provações que Deus envia a essa alma. Esses sofrimentos relacionavam-se com a sua mente, e de forma tão aguda que fiquei com pena e disse ao Senhor: Por que procedeis assim com ele? E respondeu-me o Senhor: Pela sua tríplice coroa. E o Senhor também me deu a conhecer que inconcebível glória aguarda a alma que aqui na terra é semelhante a Jesus sofredor. Tal alma será semelhante a Jesus também na glória. O Pai Celestial admira e reconhece as nossas almas na medida em que vê em nós a semelhança com seu Filho. Compreendi que essa semelhança com Jesus nos é dada aqui na terra. Vejo almas puras e inocentes sobre as quais Deus exerce a sua justiça. E essas almas são vítimas que sustentam o mundo e completam aquilo que falta na paixão de Jesus. Essas almas não são muitas. Alegro-me imensamente por Deus ter me permitido conhecer tais almas. Ó Santíssima Trindade, Deus eterno, agradeço-vos por me terdes dado conhecer a grandeza e os diferentes graus de glória em que se dividem as almas. Oh, que grande diferença existe entre um e outro grau dentro do conhecimento mais profundo de Deus. Oh, se as almas pudessem saber disso. Oh, meu Deus, se eu pudesse conseguir atingir mais um desses graus, de boa vontade haveria de suportar por inteiro os tormentos que sofreram todos os mártires juntos. Realmente, todos esses tormentos parecem-me nada em comparação com a glória que nos espera por toda a eternidade. Ó Senhor, mergulhai a minha alma no oceano de vossa divindade e concedei-me a graça de vos conhecer melhor, porque quanto mais vos conheço, tanto mais ardentemente vos desejo e aumenta o meu amor para convosco. Sinto na minha alma um abismo profundo que apenas Deus pode preencher. Dissolvo-me nele como uma gota no oceano. Rebaixou-se o Senhor até a minha miséria, como raio de sol à terra deserta e pedregosa. E, no entanto, sob a influência dos seus raios, a minha alma cobriu-se de vegetação,
flores e frutos, e tornou-se um belo jardim para seu repouso. Meu Jesus, apesar das vossas graças, sinto e vejo toda a minha miséria. Começo o dia com a luta e termino com a luta. Mal dou conta de uma dificuldade e em seu lugar surgem 10 para serem combatidas. Mas não me preocupo com isso, porque sei bem que este é o tempo de luta, e não de paz. Quando a intensidade da luta ultrapassa as minhas forças, jogo-me como uma criança nos braços do Pai Celestial e confio que não perecerei. Ó meu Jesus, como sou propensa ao mal. Isso me obriga a uma contínua vigilância sobre mim mesma, mas nada temo, confio na graça de Deus, que é profusa justamente na maior miséria. Em meio às maiores dificuldades e contrariedades, não perco a paz interior, nem o equilíbrio exterior. E é isso que leva os adversários ao desânimo. A paciência na adversidade fortalece a alma. 2 de fevereiro de 1936. De manhã, quando acordei ao som da sineta, dominou-me uma grande sonolência. E não podendo despertar, tomei um banho frio e a sonolência deixou-me em 2 minutos. Quando vim para a meditação, todo um enxame de pensamentos absurdos encheu a minha cabeça. Tive que combatê-los durante toda a meditação. A mesma coisa aconteceu durante as orações. Mas quando começou a Santa Missa, reinou na minha alma um estranho silêncio e alegria. Então vi a Mãe Santíssima com o menino Jesus e São José, que estava parado atrás dela. A Mãe Santíssima disse-me: "Eis aqui o teu maior tesouro", e entregou-me o menino Jesus. Quando o recebi nos meus braços, desapareceram a Mãe Santíssima e São José, e fiquei sozinha com o menino Jesus. Eu lhe disse: "Sei que vós sois o meu Senhor e Criador, embora sejas tão pequeno." Jesus estendeu suas mãozinhas e sorrindo olhava para mim. O meu espírito estava cheio de incomparável alegria, e de repente desapareceu Jesus. Estava na hora da Santa Comunhão. Dirigi-me com as outras irmãs ao altar, com a alma compenetrada. Depois da Santa Comunhão, ouvi na alma estas palavras: "Eu sou no teu coração, o mesmo que tinha nos braços." Então pedi ao Senhor por certa alma, a fim de o Senhor lhe concedesse graça para a luta e afastasse essa provação. Será como pedes, mas o mérito dele não diminuirá. A alegria reinou no meu coração por Deus ser tão bom e misericordioso. Deus dá tudo o que lhe pedimos com confiança. Após cada conversa com o Senhor, a minha alma fica estranhamente fortalecida. Uma espécie de paz profunda reina na minha alma e me faz tão corajosa que nada no mundo me assusta. Tenho apenas um receio, o de entristecer Jesus. Ó meu Jesus, suplico-vos, pela bondade do vosso docíssimo coração, acalme-se a vossa ira e manifeste-nos a vossa misericórdia. Vossas chagas sejam nossa defesa diante da justiça do vosso Pai. Conheci-vos, ó Deus, como fonte de misericórdia, que vivifica e alimenta cada alma. Ó, como é grande a misericórdia do Senhor, acima de todos os seus atributos. A misericórdia é o maior atributo de Deus. Tudo o que está em minha volta me fala disso. A misericórdia é a vida das almas. A sua compaixão é inesgotável. Ó Senhor, olhai para nós e procedei conosco de acordo com a vossa imensurável piedade, de acordo com a vossa imensa misericórdia. Em determinado momento, tive dúvidas sobre se aquilo que me sucedera não teria ofendido gravemente a nosso Senhor. Como não poderia discernir isso, decidi não comungar antes de me confessar, embora imediatamente tenha despertado a contrição, porque tenho o costume de me exercitar na contrição após a mínima falta. Nos dias em que não recebia a Santa Comunhão, não sentia a presença de Deus. Sofria indizivelmente por esse motivo, mas suportava-o como castigo pelo pecado. Contudo, na confissão fui censurada. Podia ter recebido a Santa Comunhão, pois o que me sucedera não era impedimento. Depois da confissão fui comungar, e subitamente vi o Senhor, que me disse essas palavras: "Fica sabendo, minha filha, que por não te unires a mim na Santa Comunhão, me causaste maior pesado que por essa pequena falta." Um dia vi uma capelinha, e nela 6 irmãs que recebiam a Santa Comunhão, dada pelo nosso confessor, vestido de sobrepeliz e estola. Nessa capela não havia nem decoração, nem genuflexórios.
Depois da Santa Comunhão, vi Nosso Senhor como está representado na imagem. Jesus ia se afastando e eu exclamei: Senhor, como podeis passar por mim e não me dizer nada? Eu sozinha nada farei sem vós. Tendes que ficar comigo, abençoar-me, a mim e a esta congregação, e também a minha pátria. Jesus fez o sinal da cruz e disse: Nada temas, eu estou sempre contigo. Nos 2 últimos dias antes da Quaresma, tivemos, juntamente com as educandas, uma hora de adoração reparadora. Nessas 2 horas, vi Jesus tal como depois da flagelação. Uma dor tão grande oprimiu minha alma, que me parecia sentir todos esses tormentos no meu próprio corpo e na minha própria alma. Nesse dia, durante a Santa Missa, envolveu-me uma estranha força e um impulso para começar a realizar os desejos de Deus. Vinha-me uma compreensão tão clara dessas coisas que o Senhor me pedia, que em verdade, se eu me justificasse dizendo que não as entendia, mentiria, porque o Senhor me fez conhecer clara e distintamente a sua vontade. E eu não tinha a esse respeito nenhuma sombra de dúvida. Compreendi que seria a maior ingratidão adiar por mais tempo essa obra que o Senhor quer realizar para a sua glória e para o proveito de um grande número de almas, servindo-se de mim como mísero instrumento para concretizar seus eternos planos de misericórdia. Realmente, como seria ingrata a minha alma se por mais tempo resistisse à vontade de Deus. Nada mais me impedirá de realizá-la, nem a perseguição, nem o sofrimento, nem as zombarias, nem as ameaças, nem os pedidos, nem a fome, nem o frio, nem as adulações, nem as amizades, nem as adversidades, nem os amigos, nem os inimigos, nem estas coisas pelas quais estou passando, nem as coisas futuras, nem o ódio do inferno. Nada mesmo me impedirá de cumprir a vontade de Deus. Não me baseio nas minhas próprias forças, mas na sua onipotência, porque se me deu a graça de conhecer a sua santa vontade, também me concederá a graça de realizá-la. Não posso deixar de mencionar quanto se opõe a esta minha aspiração a minha natureza inferior, que avança com suas exigências, e disso resulta, por vezes, uma luta tão grande na alma que, como Jesus no Jardim das Oliveiras, também eu clamo a Deus Pai eterno. Se possível, afastai de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade, não como eu quero, mas como vós, Senhor, quereis. Para mim não é mistério tudo aquilo pelo que deverei passar, mas com plena consciência aceito tudo o que me enviardes, Senhor. Confio em vós, Deus misericordioso, e desejo demonstrar eu primeiro essa confiança que exigis das almas. Ó verdade eterna, ajudai-me e iluminai-me nos caminhos da vida, e fazei que se cumpra em mim a vossa vontade. Nada desejo a não ser o cumprimento da vossa vontade, Deus meu. Não importa se será difícil ou fácil, pois sinto que uma força estranha me impele à ação, e a única coisa que me detém é a santa obediência. Ó meu Jesus, vós me impelis, e por outro lado me segurais e me retendes. Ó meu Jesus, também nisso faça-se a vossa vontade. Permaneci nesse estado vários dias sem interrupção. Minhas forças físicas diminuíram e, embora eu nada dissesse disso a ninguém, a Madre Superiora percebeu o meu sofrimento e disse: Notei que a irmã está diferente e muito pálida. Recomendou que eu fosse descansar mais cedo e dormisse bastante, e à noite mandava-me trazer uma caneca de leite quente. Seu coração solícito e verdadeiramente materno queria me ajudar, mas as coisas exteriores não têm influência sobre os sofrimentos do espírito e não trazem muito alívio. No confessionário eu haria força e consolo, ao saber que já não terei de esperar muito para pôr mãos à obra. Na quinta-feira, quando ia para a cela, vi acima de mim uma hóstia santa em grande claridade. Então ouvi uma voz que me parecia vir do alto da hóstia. Nela está a tua força, ela te defenderá. Após essas palavras, desapareceu a visão, mas uma misteriosa força entrou na minha alma, e uma estranha luz me fez conhecer em que consiste o nosso amor a Deus, que é o cumprimento da vontade de Deus. Ó Santíssima Trindade, Deus eterno, desejo brilhar na coroa da vossa misericórdia, como uma pequenina pedra, cuja beleza dependa do vosso raio de luz e da vossa inconcebível misericórdia. Tudo o que é belo na minha alma é vosso, ó Deus. Por mim mesma sou sempre nada. No começo da Quaresma, pedi ao meu confessor uma mortificação para este período e recebi a mortificação de não reduzir a minha alimentação, mas, enquanto comesse,
devia refletir sobre como nosso Senhor aceitou na cruz vinagre com fel. Esta seria a mortificação. Não sabia que tiraria tão grande proveito para a minha alma. Esse proveito é que continuamente reflito sobre a sua dolorosa paixão. E quando me alimento, não distingo o que como, mas estou ocupada com a morte de meu Senhor. Também pedi no início da quaresma uma alteração no meu exame particular. Recebi como indicação que tudo o que eu fizesse fosse na intenção pura de desagravo pelos pecadores, o que me manteve em contínua união com Deus. Essa intenção aperfeiçoou os meus atos, porque tudo o que faço, faço pelas almas imortais. Todas as dificuldades e cansaços nada são, quando me lembro que reconciliam as almas pecadoras com Deus. Maria é minha mestra, que me ensina sempre como viver para Deus. O meu espírito resplandece na vossa mansidão e humildade, ó Maria. Uma vez, quando entrei na capela para uma adoração de 5 minutos e estava rezando por certa alma, compreendi que nem sempre Deus aceita as nossas orações por aquelas almas pelas quais rezamos, mas destina-as a outras almas. E mesmo que não proporcionemos alívio para os sofrimentos no fogo do purgatório, contudo, a nossa oração não se perde. Convivência confidencial da alma com Deus. Deus aproxima-se da alma de uma maneira especial, conhecida apenas por Deus e pela alma. Ninguém percebe essa união misteriosa. Nessa união preside o amor, e é só o amor que realiza tudo. Jesus se comunica com a alma de forma delicada e doce, e no seu âmago há sua paz. Jesus lhe concede muitas graças, torna a alma capaz de participar dos seus pensamentos eternos, e algumas vezes desvenda à alma seus divinos desígnios. Frei András me disse que seria bom se existisse na Igreja de Deus um grupo de almas que implorassem a misericórdia de Deus, porque realmente nós todos necessitamos dessa misericórdia. Depois dessas palavras, uma extraordinária luz entrou na minha alma. Oh, como é bom o Senhor! Num certo momento, pedi a Jesus que ele mesmo desse o primeiro passo provocando alguma mudança ou algum ato exterior, ou que me expulsassem, porque eu mesmo não estava em condições de abandonar esta congregação. E nesse estado de ânimo eu agonizei por mais de 3 horas. Eu não podia rezar, mas submeti a minha vontade à vontade de Deus. No dia seguinte de manhã, a Madre Superiora me disse: a Madre Geral vai transferir a irmã para Varsóvia. Respondi-lhe que era talvez melhor eu não ir, uma vez que vou sair imediatamente da congregação aqui. Pensei que se tratava daquele sinal exterior que tinha pedido a Deus. A Madre Superiora não respondeu a isso, mas em seguida me chamou novamente e disse: de qualquer modo, a irmã vá, e não leve em conta a viagem perdida, ainda que tenha de regressar logo em seguida. Respondi que sim, que iria. Embora a dor me transpassasse a alma, porque sabia que com a viagem seria adiada aquela questão. Porém, apesar de tudo, procuro sempre ser obediente. À noite, quando eu rezava, disse-me a Mãe de Deus: vossa vida deve ser semelhante à minha, silenciosa e oculta, continuamente unida a Deus, em súplica pela humanidade e a preparar o mundo para a segunda vinda de Deus. À noite, durante a bênção, a minha alma por um momento conviveu com Deus Pai. Senti que estava nas suas mãos como uma criança, e ouvi interiormente estas palavras: nada temas, minha filha, todos os adversários fracassarão aos meus pés. Depois dessas palavras, entrou na minha alma uma paz profunda e uma extraordinária calma interior. Quando me queixava ao Senhor por me tirar essa ajuda e dizia que novamente ficaria sozinha e não saberia como proceder, ouvi estas palavras: nada, não temas, eu estou sempre contigo. Após essas palavras, novamente uma profunda paz entrou na minha alma. Sua presença atravessou-me toda de maneira sensível. Meu espírito estava inundado de luz e mesmo o corpo participava disso. À noite, no último dia da minha permanência em Vilnius, uma irmã, já idosa, desvendou-me o estado da sua alma. Disse que já havia alguns anos sofria interiormente, que lhe parecia que todas as suas confissões eram mal feitas e que tinha dúvidas sobre o perdão de Nosso Senhor.
Perguntei-lhe alguma vez tinha falado disso ao confessor. Respondeu-me: já, várias vezes tenho falado disso aos confessores. E eles sempre me dizem que eu fique tranquila, e no entanto sofro muito e nada me traz alívio, e sempre me parece que Deus não me perdoou. Respondi a ela: a irmã deve ser obediente ao confessor e ficar inteiramente tranquila, porque com certeza se trata de tentação. Ela, no entanto, suplicava-me com lágrimas nos olhos que eu perguntasse a Nosso Senhor se lhe havia perdoado e se suas confissões eram boas ou não. Respondi-lhe energicamente: a irmã mesma pergunte se não confia nos confessores. Mas ela pegou-me pela mão e não queria soltar. Pedia que eu rezasse por ela e transmitisse para ela o que a seu respeito. Nosso Senhor me disse, chorando amargamente, retinha-me dizendo: eu sei que Jesus fala com a irmã. Não podendo desprender-me dela, porque me segurava pela mão, prometi-lhe que rezaria por ela. À noite, durante a bênção, ouvi na alma estas palavras: diz-lhe que mais fere o meu coração a sua incredulidade do que os pecados que cometeu. Quando lhe falei disso, chorou como uma criança, e uma grande alegria encheu a sua alma. Compreendi que Deus desejava consolar essa alma por meu intermédio, e embora isso me custasse muito, cumpri o desejo de Deus. Nessa mesma noite, quando entrei por um momento na capela, para agradecer a Deus por todas as graças que me havia concedido nesta casa, a sua presença envolveu-me de repente. Sentia-me como uma criança nos braços do melhor Pai, e ouvi estas palavras: nada temas, eu estou sempre contigo. Seu amor transpassou-me por completo, e senti que estava entrando numa familiaridade tão estreita com ele que não posso expressá-lo com palavras. Então vi a meu lado um dos 7 espíritos, radiante como anteriormente, sob uma forma luminosa. Continuamente via-o ao meu lado e mesmo enquanto estava viajando de trem, eu o via. Reparei que em cima de cada uma das igrejas por onde passava, encontrava-se um anjo, embora envolvido por uma luz mais pálida do que a do espírito que me acompanhava na viagem. E cada um dos espíritos que cuidavam dos santuários inclinava-se diante desse espírito que me acompanhava. Quando atravessei o portão do convento em Varsóvia, esse espírito desapareceu. Agradeci a Deus por sua bondade, por nos dar anjos por companheiros. Oh, como as pessoas consideram pouco o fato de terem sempre perto de si um hóspede como esse, que é, ao mesmo tempo, testemunha de tudo. Pecadores, lembrai-vos de que também vós tendes uma testemunha dos vossos atos. Ó meu Jesus, a vossa bondade ultrapassa todo o entendimento, e ninguém esgotará a vossa misericórdia. Só existe a perdição para a alma que quer se perder. Porque a que deseja a salvação, para esta existe o mar inesgotável da misericórdia do Senhor. E como pode um pequeno vaso conter em si o mar profundo? Quando me despedia das irmãs, no momento da partida, uma delas desculpou-se muito por me ter ajudado tão pouco nas minhas tarefas, e porque não apenas não me ajudava, mas procurava sempre torná-las mais difíceis. Contudo, eu a considerava na minha alma como uma grande benfeitora, porque me exercitou na paciência. A tal ponto me exercitou que uma das irmãs mais velhas observou: a irmã Faustina ou é boba ou é santa, porque realmente uma pessoa normal não toleraria que alguém sempre a tratasse tão assintosamente. Eu, no entanto, sempre me aproximava dela com bondade. Essa irmã buscava de tal forma dificultar o meu trabalho que, apesar do meu esforço, ela conseguia às vezes estragar alguma coisa do que estava bem feito. Como ela mesma confessou ao se despedir de mim, pedindo-me muitas desculpas. Não quis entrar nas suas intenções, mas considerei isso como uma aprovação de Deus. Admiro-me muito como se pode ter tanta inveja. Eu, vendo o bem de alguém, alegro-me com isso, como se eu mesmo possuísse. A alegria dos outros é minha alegria, e o sofrimento dos outros é meu sofrimento, porque de outra forma eu não ousaria conviver com nosso Senhor. O Espírito de Jesus é sempre simples, bondoso, sincero. Toda maldade, inveja e inimizade, encobertos com o sorriso da amizade, são como pequenos diabos astutos. Uma palavra severa, mas decorrente de um amor sincero, não fere o coração. Quando cheguei a Varsóvia, entrei por um momento na pequena capela, para agradecer ao Senhor pela feliz viagem e pedir-lhe ajuda e graça.
para tudo o que aqui me esperava. Submeto em tudo a sua santa vontade. E ouvi estas palavras: Nada temas, todas as dificuldades servirão para que a minha vontade se realize. Dia 25 de março. Durante a meditação da manhã, envolveu-me a presença de Deus de uma maneira especial. Contemplei a incomensurável grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, a sua condescendência para com a criatura. Então vi a Mãe de Deus que me disse: Oh, como é agradável a Deus a alma que segue fielmente a inspiração da sua graça. Eu dei o Salvador ao mundo, e quanto a ti, deves falar ao mundo da sua grande misericórdia, preparando-o para a sua segunda vinda, quando virá não como Salvador misericordioso, mas como justo juiz. Oh, quão terrível será esse dia! Está decidido o dia da justiça, o dia da ira de Deus. Os próprios anjos tremem diante dele. Fala às almas dessa grande misericórdia, enquanto é tempo de compaixão. Se tu te calares agora, terás de responder naquele dia terrível por um grande número de almas. Nada receis, sê fiel até o fim, eu me compadeço de ti. Quando cheguei, uma das irmãs, ao me cumprimentar, disse-me: Uma vez que a irmã chegou aqui, agora já tudo estará bem. Perguntei-lhe: Por que a irmã está falando assim? E ela me respondeu que assim estava sentindo na alma. Essa almazinha cheia de simplicidade e muito agradável ao coração de Jesus. Esta casa realmente encontrava-se em uma penúria fora do comum, mas não vou falar de tudo aqui. Confissão. Quando me preparava para a confissão, disse a Jesus oculto no Santíssimo Sacramento: Jesus, peço-vos, falai-me pela boca desse sacerdote, que o sinal disso seja que ele, não sabendo que vós, Jesus, exigis de mim essa fundação da misericórdia, me diga alguma coisa sobre isso. Quando me aproximei do confessionário e comecei a confissão, o sacerdote interrompeu-me e começou a falar-me sobre a grande misericórdia de Deus, e com tanta ênfase como eu nunca antes tinha ouvido falar, e perguntou-me: Você sabe que a misericórdia do Senhor está acima de todas as suas obras, que é o coroamento das suas obras? E eu prestava atenção a essas palavras que o Senhor me dizia pela boca do sacerdote. Embora eu creia que no confessionário Deus sempre fala pela boca do sacerdote, contudo, aí fui testemunha disso de uma maneira especial. Embora eu não me tivesse desvendado em absoluto quanto à vida divina que existe em minha alma, acusando-me apenas das faltas, contudo, esse sacerdote me disse muito sobre o que se passa na minha alma e obrigava-me à fidelidade às inspirações divinas. Disse-me: Siga pela vida com Nossa Senhora, que respondia fielmente a cada inspiração de Deus. Ó meu Jesus, quem compreenderá a vossa bondade? Jesus, afastai de mim os pensamentos que não estejam de acordo com a vossa vontade. Estou vendo que nada mais me prende à terra, a não ser esta obra da misericórdia. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Amém, Fiat.